Mateus capítulo 16, versículo 13. Olha o que diz a palavra de Deus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos. Ele perguntou para os discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós? Eu não quero mais ouvir a opinião dos outros. Vocês, os meus discípulos que andam comigo, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluias. Você pode repetir o que Pedro disse para Jesus? No 3, 1, 2, 3. Tu és o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Brasil, deixa eu falar isso para você: as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. Tome seu assento, dando glória a Deus e aleluia. Me ajude a pregar essa noite, dando glória a Deus e aleluia quando você sentir. Nós estamos no meio de uma campanha de jejum e oração até o dia 30 de outubro deste mês. Será o segundo turno das nossas eleições, onde o futuro político do Brasil será determinado. Por que eu escolhi um texto como esse para ministrar sobre oração, sobre jejum, sobre Brasil olha para cima? Eu escolhi esse texto porque ele, além de Mateus, em Lucas, você também vai encontrar um relato sobre este mesmo evento. E lendo os dois, você vai perceber que essa conversa que Jesus provoca, essa conversa que Jesus inicia com a pergunta falando: quem é que dizem que eu sou? Jesus inicia esse bate-papo, essa conversa, depois de um momento de oração. Então Jesus ora, e debaixo da unção, do ambiente propício da oração, ele é instigado a perguntar, não apenas aos outros, mas principalmente aos seus discípulos: para vocês, quem eu sou? Você entende que o ambiente da oração é um ambiente muito suscetível para nós vivermos novas dimensões e uma revelação nova de quem Jesus é e da sua identidade? O grande erro, talvez hoje em dia, é que a gente trata como natural coisas que são espirituais. A gente acha que a oração é algo mecânico. É o que a gente vem: tem oração para oferta, tem oração para começar o culto, tem oração para a gente comer. Então a gente não entende o que é oração e às vezes torna a oração uma reza, algo normal, automático e mecânico. Então a gente acaba naturalizar aquilo que é espiritual e sobrenatural. Existe um livro de um pastor americano, ele contou uma história muito interessante sobre o poder da oração. E a história dele era a seguinte: ele é pastor de uma igreja. E aí quando acabou o culto, os irmãos, um casal veio até ele que estava estudando e falou assim: pastor, ore por nós, porque a gente está passando por uma dificuldade muito grande financeira, e a gente está prestes a fazer uma decisão muito significativa na vida. Por quê? Porque está tão difícil a gente segurar as contas, que a partir do próximo mês a gente vai ter que escolher: ou nós ficamos na faculdade estudando os dois, ou nós moramos. Ou a gente paga aluguel, ou a gente paga o ensino. Ou a gente paga a faculdade, ou a gente paga a moradia. Então nós estamos precisando de uma oração para Deus abrir as portas. O Senhor pode orar por nós? Ele falou: posso orar por vocês, deixa que eu vou manter vocês em oração. Quando acabou o culto, ele falou com todo mundo, ele entrou no carro, era um casal que ele conhecia, eram amigos próximos dele. E aí quando ele estava dirigindo, no coração dele, ele lembrou do pedido de oração que aconteceu depois do culto. E ele falou no seu coração assim: já sei, eu vou ser a resposta de oração deles, porque eles estão precisando de dinheiro para poder perpetuar e continuar, ou na moradia, ou na faculdade.
Como são amigos próximos, eu tenho aqui algumas economias, eu vou ligar para eles agora, quando eu chegar em casa, eu vou falar, ó, eu tenho um dinheiro aqui guardado, eu vou emprestar para vocês, depois vocês vão ver como é que me pagam, tá bom? Ou eu vou dar para vocês, quem sabe vocês seguram mais um mês da faculdade, não precisa sair do apartamento ou da sua casa, e aí vocês têm 30 dias para ver se acontece alguma coisa. Então eu vou chegar em casa, eu vou ligar, eu vou pegar meu dinheiro e eu vou fazer um Pix. Aí o Espírito Santo incomodou ele e falou assim, por que você vai fazer isso? Ele falou, ué, porque é a coisa certa de fazer. Eles estão com dificuldade financeira, tem um dinheiro sobrando, eu vou pegar e eu vou emprestar, eu vou dar um dinheiro para eles. Aí o Espírito Santo falou de novo, mas o que eles pediram para você fazer? Ué, eles pediram oração, mas agora eles não precisam de oração, eles precisam de dinheiro. Então, dar o dinheiro não é a coisa certa a fazer? Aí o Espírito Santo falou, não, eles pediram oração, então ore. Faça o que eles pediram para você. Aí ele chegou em casa, ele fez uma oração. E durante a semana, nos momentos que ele tinha de oração, ele lembrou desse casal e apresentou a Deus a dificuldade que eles estavam vivendo. No próximo culto, acabou o término do culto, veio uma fila de pessoas falar quem é que estava na fila para falar com o pastor. Aquele mesmo casal. Eles vieram com um sorriso daqui até aqui. Aí chegaram, a primeira coisa eles falaram, pastor, o senhor orou por nós? Ele falou, eu orei por vocês, mas um pouco consternado, porque ele queria emprestar dinheiro. Ele falou, pastor, durante essa semana nós fomos chamados na reitoria da faculdade, porque nós somos pessoas pontuais, a gente já está estudando há muito tempo, a gente tem boas notas e a gente começou a atrasar o pagamento, porque a gente estava com a dificuldade. Fomos chamados pelo reitor, na reitoria tivemos uma reunião, expomos para ele o nosso problema financeiro. Sabe o que aconteceu? Ele deu uma bolsa integral para mim e para minha esposa. A gente estava na metade do curso. Mas sabe de uma coisa? A faculdade também é muito grande e tem internato, tem alunos que moram lá. Como ele viu que a gente também estava em dificuldade, ele falou, eu não vou dar apenas a bolsa integral de estudos para os 2 restantes anos que vocês precisam, mas aqui a gente também tem alguns apartamentos da faculdade que estão livres, vocês podem morar nos apartamentos da faculdade de graça e vocês não vão precisar mais gastar dinheiro. O dinheiro que o pastor ia emprestar ia resolver um mês da faculdade. A oração que o pastor fez resolveu 2 anos, não só de estudo, mas também de moradia. Por quê? Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Muitas vezes a gente deixa de abrir a boca para orar, porque a gente acha que abrindo o bolso para abençoar vai resolver. A necessidade da maioria das pessoas não é de dinheiro, é de oração. Ora que melhora, fala para a pessoa do lado, ora que melhora, ora que melhora. O dinheiro pode pagar e ajudar em um problema, mas a oração resolve o problema de uma vez por todas. Quantos creem no poder da oração? É esse poder que a gente está falando. Aleluias. Porque às vezes a gente acha que é algo automático, é algo corriqueiro, é algo mecânico. Eu estava há umas 2 ou 3 semanas, que talvez foi 3 semanas atrás, acho que eu tive a semana mais corrida da história da minha vida. Ia para cá, pregava aqui, pregava no estado, ia no estado, pregava de manhã, pregava à tarde, pregava à noite, aí eu convidava uns amigos, vamos ali comigo, vou no Rio de Janeiro fazer uma missão ali. Rio de Janeiro, eu ia dormindo, ele ia dirigindo a madrugada inteira. Se eu convidar você, não é para você curtir o Rio de Janeiro, é para você dirigir das madrugadas, tá? E eu indo para cá, indo para lá. Aí quando eu cheguei aqui, eu fui pregar em uma das nossas igrejas, eu estava moído, acabado. Eu estava tomando muito energético, estava fazendo mal, eu falei, vou parar de tomar energético. Aí naquele dia eu estava mais moído, porque nem energético eu tinha. Hoje eu tomei energético, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Aí eu cheguei lá e falei, Senhor, não vai sair nada hoje daqui, nada. Estou acabado, eu não consigo nem falar, não consigo nem abrir a boca. Aí começou o culto, os irmãos, coral de irmãos, coral de mulheres e tudo. Chegou agora, vamos ouvir o nosso pastor. Eu peguei aqui, na paz do Senhor, a minha voz já falhou. Eu falei, hoje vai ser ruim, hoje vai ser terrível. Eu dei a paz do Senhor, eu li o texto e comecei a pregar. Meu irmão, o culto virou. Foi uma glória, foi um poder, foi um Pentecostes, foi gente marchando, gente falando em língua, gente sendo batizada com o Espírito Santo. Quando acabou, eu entrei dentro do quarto e falei assim, André, tu não é fácil não. André, tu não tá ruim, até que tu não está ruim não, André. Daí eu fui para o Zap, né, para ver alguns amigos, e tem alguns amigos que sempre mandam mensagens e orações de madrugada, noite. Aí tinha um amigo que mandou assim, meu irmão, Deus colocou o teu nome no meu coração, eu estou te mandando essa mensagem agora, porque eu estou orando pela tua vida. Aí quando eu fui ver o horário da mensagem, 8h25 da noite, provavelmente o horário que eu peguei o microfone para ministrar. Aí o Espírito Santo falou assim, não é você, André.
É a oração do meu povo. É a oração de alguém. Eu posso falar uma coisa para você? Você não veio para mais um culto. Você não veio só ouvir uma mensagem. Você não veio só cantar um cântico. Vocês não vieram só tocar um instrumento. Vocês não vieram só tocar na base. Você não veio só glorificar. Quem sabe hoje Deus está entregando uma resposta de oração para você. Talvez você nem saiba, mas tem gente orando por você. Tem gente clamando por você. E a oração do justo pode muito em seus efeitos. Quantos acreditam no poder da oração? Dêem glória a Deus. Aleluias. Então, Jesus ele ora. Depois de orar ele inicia uma conversa com uma pergunta. Quando Jesus pergunta algo, é porque ele não quer saber uma informação. Quando Jesus pergunta algo, ele quer te dar uma informação. Ele usa a mesma didática que Deus usou, por exemplo, com Jó. Jó, durante capítulos, fica questionando Deus. Por que isso está acontecendo? Por que tu permitiu isso? Por quê? Por quê? Por quê? Deus fica em silêncio. Quando Jó cala a boquinha dele, Deus começa com a seguinte frase: Ei Jó, onde tu estavas quando eu fundei a terra? Jó, onde tu estavas quando eu medi e eu dimensionei? Onde tu estavas onde eu coloquei a pedra angular que sustenta toda a vivência, todos os planetas, todas as vias lácteas, tudo que existe no mundo? Onde tu estavas, Jó, quando o mar veio aqui e eu falei: mar, até aqui tu pode vir, daqui para lá tu para. Eu coloquei cerca, portas no mar para ele não avançar mais. Jó, onde tu estavas? A minha pergunta para você: Deus está perguntando para Jó para receber uma resposta de Jó e uma informação nova? Então, quando Deus pergunta algo para a gente, Deus não quer uma informação da gente, Deus quer informar a gente de alguma coisa. Por quê? Porque as perguntas de Deus já são respostas em si mesmas. Então, Jesus ele usa também essa metodologia, porque ele pergunta algo das pessoas. Por exemplo, Jesus, quando ele pergunta, a gente vê muito isso, ele pergunta para provocar-nos. Ele está curando, fazendo maravilhas, curando enfermos. Aí chega um cego até ele, vendo que ele está curando todo mundo. O que um cego vai fazer em Jesus? Buscar Jesus enquanto Jesus está curando? Ele vai buscar a cura da cegueira. Aí quando esse cego chega até Jesus, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Não está óbvio para Jesus? Por que Jesus pergunta então? Porque Jesus quer provocar aquele cego para ir além daquele pedido inicial. Abre a tua boca e ora. Fala para mim o que tu quer. Porque a gente fala isso: mas pastor, eu não preciso orar porque Deus sabe de todas as coisas. Você não ora para informar Deus, você ora para envolver Deus. Toda vez que você estiver passando por um problema, o que Jesus está falando é: o que queres que eu te faça? Abre a tua boca, me busca, me procura, te aprofunda, ora mais, lê a Bíblia, porque tem resposta para você. Porque às vezes a gente vai até Jesus e Jesus não tem resposta, Jesus tem pergunta. Quando Jesus me pergunta de volta: pastor, o que Ele quer? Ele quer que você continue perguntando, continue se aprofundando, continue se relacionando, continue instigando, continue buscando e procurando mais. Porque às vezes nós não vivemos na estação da resposta, nós vivemos na estação da pergunta. Você quer uma resposta? Jesus continua te dando uma pergunta. Você quer resposta? Jesus continua te dando uma pergunta. Porque às vezes Ele fala: eu quero que tu ande pela fé. Mesmo sem ter resposta, pode pisar. Mesmo sem ter respostas, pode viver. Mesmo sem ter respostas, pode caminhar. Então às vezes Ele não dá uma resposta, Ele nos dá uma pergunta. O que está por trás das perguntas? Porque nós temos esse conceito: vamos orar porque depois de orar nós vamos ter resposta. Mas Jesus, depois de orar, teve perguntas. A pergunta dele é: quem é que estão dizendo aí fora que eu sou? Vamos lá, gente. Jesus, ele está buscando a aprovação do povo? Jesus está buscando like e compartilhamento? Jesus está buscando pontos no IPEC, no IBOP? Até porque não mostrariam a realidade, né, do que seria o ponto dele. Por que Jesus se preocupa com a opinião dos outros? Não, Jesus não está se preocupando com a opinião dos outros. Ele está abrindo uma conversa, porque ele queria saber a opinião daqueles que estavam perto dele. Quem se preocupa com os outros somos nós. Eu me preocupo. Quando acaba esse culto, todo culto, eu entro no carro com a minha esposa, a minha pergunta é: e aí, amor, como é que foi a minha mensagem hoje? Pela respiração dela eu já sei, porque ela sempre vai dizer que é bom, mas a respiração que entrega. Como é que foi a mensagem hoje, meu amor? Ela fala assim: foi bom. Você conhece o jeito da pastora? Foi bom. Eu falo assim: foi horrorosa, foi horrível.
Por quê? Porque eu me preocupo, talvez, com o que os outros vão pensar da minha mensagem. Por isso que eu pergunto para ela, mas Jesus não. Mas vamos falar a verdade? Eu não deveria nem me preocupar pelo que a minha esposa acha, porque eu não estou pregando necessariamente para ela, eu estou ministrando a Deus. Eu não quero a aprovação de o que os outros acham da eloquência, do jeito, da forma, da mensagem. Não, não é isso que a gente tem que buscar na verdade. O que nós temos que entender é que Deus nos provoca e nos usa para fazer algo grandioso. Então Jesus não tem razões para perguntar o que os outros estão querendo saber dele. Ele quer saber de quem está perto dele. Quem vocês acham que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Deixa eu questionar os discípulos de São José dos Campos, aquilo que Jesus questionou os discípulos dele. Para vocês, quem Jesus é? Vocês têm clareza de quem Jesus é? De verdade. Não responda para mim, responda para si. Quem Jesus é? Porque não adianta a gente seguir alguém, vir na igreja, louvar, cantar, bater palmas, se a gente nem sabe quem é esse alguém. Para vocês, quem Jesus é? Se a gente fosse perguntar para muita gente, iam falar assim, ó, dentro da igreja, Jesus é tudo, né? Jesus é poder, Jesus é manto, Jesus é fogo, Jesus é pai, Jesus é amor, Jesus é o meu amigão, Jesus é o meu brother. Quem Jesus é para vocês? Quem Jesus é para vocês? Ele pergunta isso para o discípulo. Eu quero ouvir de vocês agora, na lata. Porque às vezes as perguntas mais difíceis da gente responder são as mais simples. Quem sou eu? Eu imagino que o nosso termo de misericórdia veio daqui, com Pedro. Quem vocês dizem que eu sou? Acho que Pedro falou assim, misericórdia. Mas Deus, que é misericordioso, foi no ouvidinho dele e soprou, fala assim, ó, ele é o Cristo, ele é o Filho do Deus vivo. Jesus pergunta, Pedro, vai, e ele fala, quem vocês acham que eu sou? Tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E com isso o que ele está falando é, tu és o meu Salvador. Você entende que através dessa revelação eles iniciam um novo tempo, uma nova estação e um novo nível de convivência e de experiência com Jesus? Jesus fala lá em João, eu não chamo vocês mais de servos, mas eu chamo vocês de amigos. Qual a diferença de um servo e de um amigo? Ele fala, porque um servo não sabe o que o seu senhor faz. Um servo nem sabe quem é o seu senhor, mas o amigo não. O amigo é aquele que o pai disse para mim, eu transmito a informação para vocês. Então, a gente se aproxima de Deus, se torna íntimo de Deus e conhece a identidade dele, quando a gente passa de servo para amigo. Quanto mais informação a gente tem de Jesus, mais próximo de Jesus nós somos. Se você não sabe nada de Jesus, você é apenas um servo. Mas se você reconhece ele como Cristo, como Filho do Deus vivo, como Salvador da tua alma, você não é mais um servo, você é um amigo. Quanto mais informação, mais próximo eu estou. Então, esse é o nível que eles começam a entrar com Jesus. Eles passam a entender só que, através dessa revelação, que Jesus é o Filho de Deus vivo. Jesus não é aquele que veio te dar dinheiro. Jesus veio salvar a tua alma do inferno. Jesus não é aquele que veio salvar o teu casamento. Jesus veio livrar a tua alma do inferno. Jesus não é aquele que veio tirar a tua empresa do vermelho. Jesus veio tirar a tua alma do inferno. Jesus não é aquele que veio te dar um carro do ano. Jesus veio te livrar a tua alma do inferno. Mas pastor, Jesus, ele não restaura. Jesus, ele não resgata. Jesus, ele não prospera. Jesus não salva o meu casamento. Jesus não salva a minha empresa. Jesus salva o meu carro do ano. Sim, mas de que adianta você estar com um bom casamento, com uma casa boa, com uma empresa boa, com um carro do ano, se a sua alma está indo para o inferno? Quando ele fala que ele é Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, é o que ele fala, tu pode me dar mais do que um carro, mais do que um dinheiro, tu salva e livra a minha alma do inferno. Você entende isso? Se você veio aqui para buscar tudo isso, amém, mas eu quero dizer para você, ele é o único que livra a tua alma do inferno. Ele é o Cristo, ele é o Salvador. Aleluias, aleluias. A partir dessa revelação se estabeleceu um novo nível, que é nítido na Bíblia, entre Jesus e os seus discípulos. Por quê? Porque depois dessa confissão de Pedro, Pedro fez uma confissão. Jesus, pela primeira vez na Bíblia, é citada a palavra igreja. Igreja é citado por Jesus pela primeira vez na Bíblia,
depois de uma confissão de quem Jesus realmente era, a sua identidade principal. Então, há uma confissão que Jesus Cristo é o Salvador, porque até então, Jesus Cristo era curandeiro, Jesus era multiplicador, Jesus Cristo era ressuscitador, Jesus Cristo era um homem de prodígios, era de milagres, era de maravilhas. Para muita gente, Jesus ainda permanece só isso. Eles ainda não entenderam que Jesus vai além disso. Jesus quer livrar a alma deles do inferno. Mas só depois deles chamarem Jesus de Salvador, Jesus chamou eles de igreja. Só depois da gente reconhecer Jesus como Salvador, que Jesus vai nos reconhecer como igreja. Então bota para mim. Dois aprendizados que eu quero dar para você. Jesus nunca vai apresentar como igreja uma igreja que não o apresenta como Cristo. Eu vou repetir isso. Jesus nunca vai apresentar como igreja uma igreja que não o apresenta primeiro como Cristo. Se a tua vida não demonstra que Jesus é Cristo e Salvador da tua vida, você não é reconhecido por Jesus como igreja. Se os seus atos não apresentam que Jesus te salvou e tirou a tua alma do inferno, Jesus não olha para você como igreja. A minha vida precisa apresentar não um Cristo que prospera, embora Ele faça isso, não um Cristo que restaura, embora Ele faça isso. Quando pessoas de fora olham para a minha vida, eles têm que conhecer, esse cara vai para o céu, esse cara vai viver com Jesus, porque se eles não enxergam isso na minha vida, eu não sou igreja. Aleluias! Eu estou pregando sobre a identidade da igreja. O meu falar, o meu ouvir, o meu viver, o meu acordar, o meu comportamento, as minhas atitudes precisam apresentar Cristo, o Filho do Deus vivo, para o mundo, para eu ser reconhecido como igreja no meio deste mundo. Por isso, Jesus nunca vai apresentar como igreja uma igreja que primeiro não apresente como o Salvador. Vai lá para a igreja que tu ganha dinheiro, vai lá para a igreja que tu prospera, vai lá para a igreja que tu vai ser curado, vai lá para a igreja que teu casamento vai funcionar. Amém, mas fala para a pessoa, vai lá para a igreja que tu vai deixar de ir para o inferno, porque Jesus quer te levar para o céu. É essa a revelação que deu a identidade e o reconhecimento do que era a igreja. Aleluia, eu sinto o Espírito Santo aqui. Eu sinto o Espírito Santo nessa palavra. Porque, irmãos, o segundo ponto, e é o ponto que eu vou terminar, embora eu vou pregar muito em cima desse ponto. Coloca para mim o ponto 2. A igreja é edificada em Cristo e não em pessoas. Isso está na fala de Jesus. Uma igreja deixa de ser igreja quando falam mais do pastor e do líder do que do próprio Jesus e do Espírito Santo nos cultos. Debaixo da bênção do meu pastor, do meu líder. Não, é debaixo da bênção de Deus, do Cristo. Pastor não é pai espiritual da igreja, pastor é servo da igreja. Eu só posso ser pai espiritual se eu gero alguém espiritualmente. O meu espírito não tem capacidade de te gerar espiritualmente. Então eu não posso ser o seu pai espiritual. Se você vai numa igreja por causa do pai espiritual, do pastor, do líder, e você fala mais dele, chama ele mais de pai do que o teu Cristo, de quem morreu por você, de quem salvou você, a sua fé não está fundamentada em Cristo, está fundamentada em pessoas. Por favor, gente, vamos falar a verdade. Para de colocar gente entre você e Jesus. Pastor não é intermediador de Jesus, pastor é facilitador de Jesus. Ele é servo de Jesus para falar, eu não tenho nada a ver, eu só estou pregando, mas é Ele que você tem que seguir. Tem que ser igual João Batista, vocês vieram até aqui, mas esse que veio, eu não tenho nem dignidade, eu não tenho nem forças, eu nem poderia tirar as suas sandálias. Siga a Ele, não é a mim. Pastor não é intermediador de Cristo. Por quê? Porque a igreja só pode ser edificada em Cristo. Ela não é edificada na pastora Naná. Ela não é edificada em mim. Ela é edificada em Cristo. Porque ele deixa claro. Pedro, tu és pedra, mas é sobre a rocha que eu vou edificar a minha igreja. Ele não fala que ele vai edificar sobre Pedro, sobre João, sobre André, sobre Samuel. A Assembleia de Deus não é edificada sobre João Vela Pelegrino, desculpe. A Assembleia de Deus é edificada sobre o cabeça da igreja, quem morreu para a igreja, é edificada no Cristo da igreja, ela é construída e edificada por Cristo. Aleluias. Eu não sei, você se lembra do Nelson Ned? Não, quem lembra do Nelson Ned? Ele cantava, Cristo é pedra viva, pedra de esquina, pedra angular. Cadê? Só o pessoal novo. Está com vergonha. Eu falei, né? Só o pessoal de 1970, todo mundo ficou calado.
Ei, não se meta no meio das pessoas em Cristo. Porque a igreja não é constituída em cima de você, pastor, em cima de você, líder, em cima de você, crente. É em cima de Cristo. Isso aqui é muito claro, sabe por quê? Porque é fácil a gente misturar as coisas, porque quem está de fora enxerga assim. E para a gente é muito cômodo, é muito gostoso, é muito honroso a gente receber esse elogio. Isso aqui acontece lá em Mateus capítulo 15, coloca para mim na tela, Mateus 15, 22 e 23, deixa eu só ilustrar esse ponto para você, como é muito fácil de um líder, de um pastor, pensar que ele é o cara, que ele é o tal, que é ele que arrasta multidões, que é ele que salva as pessoas, que é ele que gera as pessoas do seu espírito. Olha o que diz o texto aqui, ó. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, então entenda, ela viu Jesus e ela clamou dizendo assim, ó, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Entenda a cena, uma mãe tem uma filha endemoniada, ela vê Jesus e os discípulos, ela começa a gritar para Senhor, Filho de Davi. Quem é o Filho de Davi? E quem é o Senhor? Jesus. Aí olha o próximo versículo. Mas ele não lhe respondeu palavra. Jesus ignorou? Não. Jesus ficou calado, ele não respondeu palavra, mas respondeu. E os seus líderes, pastores, bispos, apóstolos, os seus discípulos, chegando ao pé de Jesus, lhe rogaram dizendo, despede-a, que ela vem gritando atrás de nós quem? Você viu ela falando, João, Pedro, filho de Barjonas, foi isso que ela falou? Não, ela saiu gritando atrás de Jesus. O problema é que os discípulos são tão próximos de Jesus que acham que podem se colocar entre Jesus e as pessoas. A gente é tão próximo de Jesus, a gente lê, a gente é tão íntimo de Jesus que acha que as pessoas vêm atrás da gente, que a igreja lota por causa da gente, que a nossa oração é mais poderosa, que a nossa igreja é o local do milagre, que a vassourinha que a gente vende, que isso que a gente vende, não sei o quê. A gente acha que a gente é grande só porque a gente está perto de Jesus. Nós não atraímos ninguém, as pessoas vêm atrás de Jesus. Aleluia! O problema é que tem muita gente se metendo entre Jesus e as pessoas. E o que mais fere as pessoas que saem da igreja não é Jesus, mas é quem está perto de Jesus. Fala a verdade. Nós somos facilitadores, servos da igreja, mas o problema às vezes não é Cristo, são os cristãos. É quem está perto. São os crentes, pastores, líderes. Nós muitas vezes ferimos as pessoas e as pessoas são machucadas dentro da igreja, ofendidas dentro da igreja. E o primeiro conselho que eu quero dar para muita gente que tem assistido, essa igreja, ela tem recebido uma unção restauradora, uma unção de bálsamo, que sara feridas. A gente está debaixo dessa unção. E um conselho que eu quero dar, e aí como a gente está debaixo dessa unção, ela acaba atraindo pessoas que foram feridas, pessoas que foram ofendidas, pessoas que saíram da igreja, pessoas que se desviaram da sua fé por um tempo pela ferida que foi recebida e imolada dentro da igreja. Deixa eu dar 2 conselhos para vocês. Primeiro, não projete em Cristo caráter humano. Quem te feriu não foi Cristo, foi um seguidor dele. Quem te feriu não foi Jesus, foi alguém que amava ele, mas Jesus nunca vai te ferir. Jesus nunca vai te machucar. Jesus nunca vai te humilhar. Então, o erro não é de Cristo, o erro são dos cristãos. Mas aqui que está a volta do anzol. Você sabe quem Deus vai usar para sarar as feridas que a igreja causou? A própria igreja. Se você foi ferido, não saia daqui não, porque Deus vai te sarar aqui. Se você foi machucado, não sai da igreja não, porque Deus vai te sarar aqui dentro. Talvez aqui seja um ambiente, às vezes, que tem muita gente com espada afiada, pronta para te ferir, mas tem muito mais gente com bálsamo na mão, com bacia na mão, com atadura na mão para falar,
deixa eu cuidar das tuas feridas. Não saia da igreja quando você for machucado dentro da igreja, porque Deus vai usar a própria igreja para sarar as tuas feridas e te levantar novamente. Se um dia você foi machucado, agora deixa eu falar para a nossa igreja local, se um dia você foi machucado pela Assembleia de Deus Missão em São José dos Campos, se você está no alcance da minha voz, seja presencialmente TV, rádio, volte para cá, porque Deus está preparando pessoas com atadura na mão, com bálsamo na mão, com azeite na mão, com vinho na mão, para falar: vem aqui. Se você foi machucado aqui dentro, Deus vai usar a igreja para curar as feridas. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Então, é após a revelação de Cristo e de onde essa igreja, esse projeto divino está ancorado, que Jesus faz o seguinte: gostei. Sobre essa revelação, não é sobre essa pessoa, sobre essa rocha. Qual rocha é essa? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É sobre essa revelação que eu sou o Filho do Deus vivo, que eu sou o Salvador, que eu vou tirar a alma de vocês do inferno, que eu vou constituir uma igreja com pessoas falhas, sim, com pessoas errôneas, sim, com pessoas que deslizam, sim, mas essas pessoas também eu vou curar, eu vou sará-las, e elas vão ser agentes de cura, e agente para sarar você, e agente para ministrar o meu evangelho. Deus usa a igreja, mas Ele fala o seguinte: entenda bem, você entendeu essa revelação, bem-aventurado és tu. Agora, se alguém quiser me seguir, se alguém quer ser meu discípulo, se alguém quer ser chamado de igreja por mim, primeiro, você vai ter que negar a si mesmo. Depois, ou seja, diga não para você. Depois pegue a sua cruz e me siga. Isso aqui é um convite, não é uma intimação. O que Jesus está falando é: não vou te forçar, não é coercitivo, eu não vou impor por violência, isso aqui é um convite livre. Quer me seguir? Quantos querem seguir aqui a Jesus? Mas não basta só dizer que quer, não é da boca para fora. Falar não prova, você tem que tomar uma atitude de se entregar. É o que está escrito lá em Salmo, capítulo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Você quer que Deus faça mais na sua vida? Então você tem que confiar nele. Como é que eu confio nele? Entregando todo o meu caminho e toda a minha vida para Ele. E Jesus às vezes pede para a gente entregar coisas interessantes, para provar se de fato o que a gente diz é verdadeiro. Por exemplo, sabe uma coisa que Ele pede para a gente entregar? Dízimo. 10% da nossa renda, do nosso dinheiro. Calma aí, pastor. Para que Deus quer o meu dinheiro? Quando Deus pede o dízimo, Ele não quer o teu dinheiro, Ele quer o teu coração. Não, mas Ele já tem o meu coração. Eu já entreguei, eu levantei a minha mão, aceitei a Ele, eu entreguei a minha alma a Jesus, Ele já tem 100% da minha alma. A minha pergunta para você é: o que é mais valioso, a sua alma ou o seu dinheiro? O que é? É a alma? Bem, se você entregou 100% da sua alma, que é o mais valioso, por que você não pode entregar para Ele 10% do teu dinheiro? Ele pega nisso. Eu quero ver se você é coerente mesmo. Eu quero ver se aquilo que você canta é verdadeiro mesmo. Eu quero entender. Então faz o seguinte: Ele não faz algo muito grande não. Morre por mim, te arranca daqui, vai lá e pega um tiro na cabeça. Me dá 10% do teu dinheiro. Se você não entrega o seu dízimo ao Senhor, não vou ser duro ao dizer que você não é igreja. Quem sou eu para dizer isso? Mas você não entregou todo o seu caminho ao Senhor. Porque quem entrega, confia nele em tudo. E acredita que Ele vai fazer. Mas pastor, está faltando, está com pouco. O mais Ele fará. Então, o mesmo culto que a gente diz que entrega a alma, a gente tem dificuldade de entregar o nosso dinheiro. Então a gente tem que entender: a minha vida com Deus e com Jesus é feita por discurso? É feita de aparências? Ou de fato eu estou negando a mim mesmo e carregando a minha cruz? Porque Ele vai fazer mais por você. O que Ele faz? Ele morreu por você na cruz. Ele morreu por você na cruz.
Tem alguém que pode fazer mais por outra pessoa, a morrer sem ter culpa para te levar para o céu? Então não tem como você dizer que você é igreja sem você confessar que Ele é Cristo e sem você entregar toda a sua vida para Jesus. Sobe aqui, louvor, que eu já vou terminar. Estou sentindo da gente fazer um apelo um pouco forte aqui essa noite. Escute o que eu vou te falar. Preste atenção para mim que o louvor vai subir, às vezes faz um pouco de barulho. Quantos estão entendendo essa mensagem que o Espírito está passando? Diga amém. Se o mundo te abraça, é porque o céu te largou há muito tempo. O que isso quer dizer? Se o pecado não te incomoda mais, se as drogas não te incomodam mais, se a bebedeira não te incomoda mais, se o palavrão, as palavras torpes, o que você escuta que é ruim, não te incomoda mais, se aqueles grupos de zap que tem mensagens, vídeos e fotos obscenas e pornográficas não te incomoda mais, sinto te dizer, o mundo já te abraçou. Mas Deus me trouxe aqui, porque Ele está me incomodando para falar que o céu quer te abraçar novamente. Que você precisa retornar para a casa do Senhor, que você precisa entregar a sua vida para Ele, a sua vontade para Ele, os seus desejos para Ele, tudo, a sua alma, o seu dinheiro, a sua família, entrega tudo a Jesus nessa noite. Pode parecer uma palavra dura, está sendo dura meu amor, está sendo dura essa palavra? Mas sabe por que às vezes a gente prega palavras duras? Não é porque a gente quer bater na igreja, é porque a gente quer cuidar da igreja, é porque a gente se preocupa com a igreja. Eu me preocupo cada vez mais com igrejas que fazem muita concessão de princípios e valores para poder ter mais gente no ambiente da igreja. Escute com atenção isso. Nós precisamos receber mais gente, crescer, nós precisamos incluir mais pessoas, então a gente faz concessão de algumas coisas, ou até de palavra. Eu não vou pregar um pouco isso porque é duro, e isso aqui vai expulsar algumas pessoas, e a gente começa a fazer algumas concessões na ministração, na pregação do evangelho, para incluir pessoas na igreja. O grande problema é que, às vezes a gente inclui pessoas na igreja, mas elas não estão incluídas no céu. Você entende que, para mim é uma falácia, mas para mim é uma falácia esse conceito de hoje de igreja inclusiva. O que é a igreja inclusiva? Venha com o seu pecado, com o seu erro, do jeito que você está, que Deus vai te aceitar. Vem para a nossa igreja. Eles estão incluindo a pessoa dentro do ambiente da igreja, mas não estão incluindo essa pessoa no céu. Nós somos uma igreja inclusiva. O que é isso? Quando você vem aqui, eu falo, aqui a palavra, está aqui a verdade, confessa Ele como teu Cristo, muda, desvia dos pecados, te humilha diante dEle. Por quê? Porque eu quero te incluir para o céu. Não adianta a trombeta tocar e metade da igreja ficar aqui. A gente não é uma igreja inclusiva. Igreja inclusiva é aquela que inclui as pessoas no céu. Não é, venha como você está e fique como você está. Por quê? Porque a proposta do evangelho nunca foi viver para você. É o que Jesus diz: quer me seguir, quer ser crente, quer ser meu discípulo, não é entrar na igreja, levantar a mão e dar oferta. Negue-se a si mesmo. Então a proposta de seguir a Cristo e de ser igreja não é viver como eu quero, é negar a minha vida, é negar os meus pecados, os meus desejos e o meu jeito de viver. Se você quer seguir a Cristo, você não tem que viver o que você quer, você tem que morrer. O apóstolo Paulo dizia isso. Para mim, morrer é Cristo. Para mim, viver é lucro. E para mim, morrer é Cristo. Você veio nesse ambiente de igreja, eu peço que você fique de pé. Você veio para carregar a sua cruz. Porque quem não carrega a cruz, entenda, se você quer a salvação, ela só está em Jesus, não está num líder, não está no intermediário, é em Jesus. Só que você só encontra um Jesus quando você passa pela cruz. Não é o Jesus que é poder, não é o Jesus que é vitória, não é o Jesus que é paz e amor, não é o Jesus de qualquer... Não, é o Jesus que morreu na cruz, que ressuscitou e falou assim: se vocês querem ser a minha igreja, vocês vão ter que dizer não para vocês, sim para mim, e carregar a sua cruz.
Quando eu carrego a minha cruz, eu estou denunciando para o mundo que Ele é o Cristo, que Ele é o Filho do Deus vivo. Então, se eu venho para a igreja e não muda nada no meu estilo de vida, eu posso frequentar a igreja, mas eu não estou sendo igreja. Se você veio para cá, você tomou uma decisão, mas essa decisão, ela vai ter que repercutir no seu comportamento. Gente, não é dura essa palavra não, ela é libertadora. Ela é libertadora. Porque às vezes a gente está aqui, tem gente que está dando glória a Deus, aleluia, vindo todo domingo, toda terça, mas não está indo para o céu. Eu vim pregar um Jesus, que é o Cristo, que é o Filho do Deus vivo, e que veio tirar a sua alma do inferno. Por isso essa noite você precisa entregar a sua vida a Jesus, porque Ele entregou a vida dele por